Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos a andar consigo. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Sou o Ivo Neto e comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 1 de agosto. Ismail Haniyeh, a face pública do Hamas, como escreve a nossa jornalista Maria João Guimarães, foi abatido na madrugada de quarta-feira em Teherão, capital iraniana, onde estava para a cerimónia de tomada de posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Carlos, a primeira pergunta que lhe faço, até porque é um tema ao qual não temos ido muitas vezes no nosso podcast, este homem era uma das figuras do Hamas nas alegadas negociações para um acordo de paz na faixa de Gaza. Este ataque, esta operação minuciosa de Israel, coloca em causa qualquer tipo de trégua no enclave palestiniano, pelo menos para já. Parece que sim. Há aqui uma escolha da direção israelita em que desistiram das negociações. Os Estados Unidos, depois da desistência do presidente Biden, não têm a mesma força para pesar sobre Israel e escolheu, aliás foi isso que Netanyahu disse no Congresso norte-americano, a vitória total sobre o Hamas em vez das negociações, e está a seguir uma estratégia de decapitação dos seus adversários. Decapitação do Hamas, com a morte do presidente do Hamas e do chefe militar do Hamas em Gaza, decapitação do Hezbollah, com a eliminação do seu principal chefe militar, que é um veterano, um terrorista veterano, responsável pelos atentados de 1983 em Beirute, que vitimaram dezenas de fuzileiros navais norte-americanos e que os Estados Unidos não conseguiram eliminar. Tem esse lado importante. Essa é uma escolha a favor da vitória total sobre o Hamas, pelo menos sobre o Hamas militar, que deixa os Estados Unidos sem uma estratégia para continuar e sem um parceiro do lado do Hamas para continuar as conversações. E além disso, agora virando aqui um bocadinho para a Teresa, há aqui quase patente também a ideia de Israel querer tentar sabotar qualquer tipo de aproximação do Irão a Washington. A eleição de Massoud Pezeshkian, que como a Sofia Lorena também escreve hoje na nossa edição, é um moderado, uma pessoa mais moderada no regime iraniano, poderia trazer essa aproximação entre Teherão e Washington. Teresa, o que é que de facto pretende Netanyahu nesta altura e nesta fase? Esse é o outro aspecto muito importante do facto de Israel ter escolhido Teherão para eliminar o líder político do Hamas. Há aqui uma linha de continuidade entre o discurso de Netanyahu no Congresso norte-americano e este desafio, esta humilhação, digamos assim, infligida a Teherão no momento em que um presidente dito da ala moderada do regime, que já fez declarações no sentido de abertura ao Ocidente
e de diminuição da repressão interna desde que foi eleito, era a sua tomada de posse ontem. Os dois estiveram até juntos, não é? Há fotografias que demonstram. Exatamente. O líder do Hamas e o novo presidente iraniano, o discurso do primeiro-ministro israelita no Congresso, ele falou mais do Irão do que do Hamas. E apresentou sempre ao longo do seu discurso para os congressistas norte-americanos a ideia que o Irão era o verdadeiro inimigo. Eu lembro que em 2015, quando o presidente Obama negociava o acordo nuclear com o Irão, que depois foi assinado e mais tarde rasgado por Donald Trump, Netanyahu foi 2 vezes ao Congresso norte-americano discursar para tentar de toda a maneira possível e imaginária virar o Congresso, os republicanos, contra este acordo. A estratégia de Netanyahu, que vê no Irão naturalmente o seu principal inimigo, aliás a doutrina oficial do Irão é que o Estado de Israel tem de desaparecer da face da terra, como sabemos, é a expressão. Tudo o que é uma possível aproximação entre Teherão e Washington é, do ponto de vista de Netanyahu e da facção radical que ele apresenta em Israel, é para boicotar, é para impedir este atentado feito nas barbas da Guarda Revolucionária iraniana, que aliás uma semana antes tinha dito ela e os serviços secretos do Irão que tinham desmantelado a rede da Mossad no Irão, falaram naturalmente antes de tempo. Este atentado contra a Anié tem um duplo significado, aquele que o Carlos já referiu. Eu creio que Netanyahu quer provar aos israelitas e aos americanos e ao mundo que quando diz que quer eliminar o Hamas, está a conseguir eliminar o Hamas, daí esta eliminação, este assassínio de Haniyeh e a eliminação do líder militar do Hamas em Gaza. Falta-lhe ainda o líder político do Hamas, Sinwar, que ainda não conseguiu apanhar, mas também tem esta dimensão de quebrar qualquer tentativa iraniana de aproximação a Washington, que lhe retira uma situação de confronto com o Irão no Médio Oriente, que ele considera que é o seu principal inimigo, o principal inimigo de Israel, que atua não diretamente contra Israel, mas através dos seus proxies, o Hezbollah, o Hamas, as milícias sírias, todo um conjunto de milícias armadas e de movimentos terroristas que o Irão utiliza, e portanto ele tem aqui uma dupla jogada que pode levar ao fim das negociações de paz, embora eu aí não fosse tão taxativa. Os Estados Unidos vão insistir, a comunidade internacional vai continuar a pressionar, os Estados Árabes querem o sucesso das negociações. A situação interna em Israel não é propriamente maravilhosa do ponto de vista do apoio a Netanyahu e, sobretudo, os reféns israelitas continuam nas mãos do Hamas em território do Gaza e a pressão para a sua libertação também não vai desaparecer com esta ofensiva de Netanyahu. Portanto, acho que ainda
alguma possibilidade de negociações, e tenho a certeza que os Estados Unidos vão continuar a pressionar imenso para que isso aconteça, mesmo que agora seja mais difícil, naturalmente, até porque Kanye era um dos principais negociadores. E acredito que enquanto não for possível um cessar-fogo na faixa de Gaza, nem o problema dos Houthis, nem o do Hezbollah, nem a guerra naturalmente em Gaza, nem a situação envolvente da região terá alguma evolução positiva. E mantendo aqui ainda sobre este tema e tentando traçar uma linha temporal desde sábado, depois do alegado ataque nos Montes Golá, Israel já tinha desferido um ataque já esta semana no Líbano contra alvos do Hezbollah na terça-feira, e já hoje, na quinta-feira, foi confirmada que um ataque em julho abateu em Gaza o chefe das operações militares do Hamas. Mas de facto, e centrando na morte de Aniab, nós temos, e tendo em conta que este ataque acontece num período de forte atividade política, quando o novo presidente é apresentado no Parlamento e tem uma reunião com o Ayatollah, Carlos, nós podemos ter agora, nos próximos dias, uma resposta de Teherão semelhante àquela que aconteceu em abril, quando o Irão lançou uma série tentou escalar, tentou responder contra Israel nos próximos dias. Nós podemos ter uma resposta do Irão nas próximas semanas, nos próximos dias? Certamente haverá uma resposta do Irão. Nós não sabemos se é, como da última vez, uma escalada contida ou se é uma escalada geral. Israel não quer a guerra. Israel não quer a guerra contra o Irão, não quer a guerra contra o Hezbollah. O exército israelita teve já mais de 1000 mortos na guerra em Gaza e é difícil, por mais voluntarista e radical que seja um governo, suportar esse tipo de baixas num regime de democracia pluralista. Portanto, Israel não quer a guerra com o Irão e nem sequer quer a guerra com o Hezbollah. Não pode mostrar fraqueza perante o Hezbollah, mas não quer a guerra. E se arriscou esta escalada é porque, sem a pressão norte-americana, desde que Biden desistiu de se recandidatar, sem a pressão americana do presidente dos Estados Unidos sobre o primeiro-ministro de Israel, houve aqui um momento de oportunidade para decapitar o Hamas e também para decapitar a chefia militar do Hezbollah. Isso significa que Israel quer, efetivamente, uma vitória completa, uma derrota completa do Hamas. Com certeza que pode haver e vai haver novas conversações, mas nestas circunstâncias a negociação com o Hamas, nesta conjuntura, depois do Hamas ter sido decapitado, essa negociação é uma capitulação do Hamas, não é a negociação que nós tivemos até esta data. A questão da escalada com o Irão é uma questão que, se as coisas não correrem ainda pior, se pode pôr separadamente e evitar ainda uma escalada geral, embora estejamos mais perto de uma escalada geral hoje do que estávamos na sexta-feira passada. Embora ninguém queira uma escalada geral, e a diplomacia europeia e norte-americana estão ativíssimas neste momento. A europeia em Teherão, a diplomacia americana na Arábia Saudita e nas capitais árabes, justamente para impedir que essa escalada aconteça. Eu creio que não vai acontecer, porque verdadeiramente ninguém quer que ela aconteça. E mudando agora de geografia, porque a verdade é que a semana é louca, e olhando aqui um bocadinho para a América Latina, apesar da maioria das projeções terem apontado nos dias e nas semanas antes para uma vitória da oposição, a verdade é que o Conselho Nacional Eleitoral anunciou a vitória de Nicolás Maduro
nas eleições venezuelanas do passado domingo. Maria Corina Machado, que, recorde-se, foi impedida de participar nas eleições, já contestou a votação. Em termos internacionais, temos os Estados Unidos e a União Europeia a pedirem uma contagem independente dos votos e países como a Rússia a pedirem respeito pela votação. Aqui um elemento curioso é a posição de países como o Brasil, a Colômbia e até o México, ideologicamente mais próximos do governo de Nicolás Maduro, mas que ainda não confirmaram essa proximidade num apoio e numa validação do resultado apresentado pelo CNE da Venezuela. Teresa, o que é que significa esta contenção por parte destes tradicionais parceiros de Nicolás Maduro? Eu creio que a primeira coisa é que a fraude eleitoral teve tais dimensões que o presidente Lula, o presidente da Colômbia, Petro, e o presidente mexicano não podem, digamos, vir a terreiro dizer que Maduro teve uma grande vitória contra o fascismo com a retórica habitual. Não podem. Era demasiado evidente o logro, a burla. Aliás, citando um artigo de Anne Applebaum na Atlantic, a fraude foi inclusivamente mal feita. A Comissão Eleitoral apresentou resultados dos vários concorrentes, não eram só Edmundo González e Maduro, eram mais 3 de pequenas formações, e o somatório dava 109, nem sequer somaram corretamente os votos. Portanto, a burla era tão evidente que era impossível a esses aliados, mais ou menos aliados de Maduro, a tomarem uma posição diferente daquela que estão a tomar neste momento. A questão, o presidente colombiano Petro já fez hoje uma declaração a insistir que é precisa a divulgação das atas das mesas de voto. Maduro tem as mais diversas explicações para impedir essa divulgação, que não pode fazer naturalmente. Petro fez uma tentativa interessante antes das eleições de negociação entre a liderança da oposição e Maduro, tentando que assinassem ambos um documento no qual se comprometiam a respeitar os resultados das eleições. Maduro não se quis comprometer, apenas a oposição se comprometeu. Aqui a figura fundamental é de facto o presidente Lula. Ainda está, parece-me a mim, sentado em cima do muro, ainda não tomou uma posição que lhe competia tomar como líder da mais poderosa democracia da América Latina, uma posição clara sobre os resultados das eleições. Já teve um telefonema com o presidente Biden, não sabemos o resultado exato, sabemos apenas que terão concordado em que é preciso a apresentação das atas, mas se Maduro não apresentar as atas é preciso decidir alguma coisa, naturalmente. É bom recordar que a liderança do PP, do Partido Lula da Silva, adotou uma moção de congratulação pela vitória de Maduro. Isto é um péssimo início. Lula já tinha ficado um pouco mal visto, pelo menos aos olhos das democracias ocidentais, quando mantém uma posição ambígua sobre a Ucrânia, tentando igualar os dois lados do conflito, como se a Ucrânia não tivesse sido invadida e agredida pela Rússia.
e aqui vai ter de se definir, e é bom que se defina rapidamente, sob pena até de perder alguma da sua credibilidade regional, até porque até agora há 9 países da América Latina que já exigiram a publicação das atas e que não reconhecem a vitória de Maduro, e Lula também é responsável perante esses países e, se quiser manter a sua proeminência regional, terá de clarificar a sua posição, e já não tem muito tempo a fazer, sobretudo se assistirmos na Venezuela, em Caracas e nas outras cidades, a uma escalada de repressão de Maduro para se manter no poder, e se essa escalada começar a traduzir-se em demasiadas mortes e em demasiadas prisões. Carlos, o que é que estas reações dizem de facto da atenção e do que internacional sobre este resultado? É que eu relembro, os resultados oficiais são de 51-49, quando nos dias anteriores havia sondagens que davam uma vitória de 70%. Nós no Público, por acaso, tivemos acesso e publicámos isto na edição desta quinta-feira em papel, uma sondagem, mesmo no dia da votação, que dava, por exemplo, uma vitória de 66,80% para o principal partido da oposição. O que é que nós podemos olhar para aqui, para a Venezuela, e a quantidade de pessoas que estão na rua neste momento ainda a protestar pelos resultados que foram oficiais e dados pela CNE e, no fundo, também pelo governo de Nicolás Maduro? Eu acho que admitir que não houve fraude eleitoral na Venezuela é uma discussão que roça a obscenidade. Nunca ninguém falsificou tantas eleições tantas vezes como o regime venezuelano, e nós podemos ler os resultados de acordo com as suas próprias regras. Se ele teve 51%, significa que deve ter tido 20% dos votos, deve ter sido uma derrota para lá daquilo que é imaginável. Mas a única questão que se põe é saber se os militares venezuelanos continuam a apoiar Maduro ou não. E Maduro não está isolado, nem regionalmente, nem internacionalmente. Não foi apenas a Rússia, que aqui é um jogador de segunda e está desacreditado internacionalmente, foi a China, que antes da Rússia ter tomado posição, veio apoiar o seu aliado venezuelano e está a mobilizar a sua clientela, incluindo vários partidos comunistas, para apoiarem a sua posição. E a China tem peso na região. A China tem peso na região e, designadamente, tem peso em relação ao Brasil. Ninguém acredita que o Partido Trabalhista tome uma posição sem o consentimento do presidente Lula da Silva. Seria absolutamente a primeira e a última vez que alguém no Partido Trabalhista faria isso. E também não é clara qual vai ser a posição do presidente cessante do México, que, aliás, se demarcou da reunião da Organização dos Estados Americanos. Nesse sentido, Maduro não está isolado, nem internacionalmente, nem regionalmente, e isso aumenta a parada em relação à posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm que reagir apenas a mais uma fraude de Maduro, não têm que reagir apenas a mais uma vaga de repressão brutal do regime militar venezuelano, têm que responder a uma demonstração da influência da China no seu hemisfério ocidental. E essa questão está posta em cima da mesa. É um teste não apenas ao presidente Biden, mas também à candidata, à vice-presidente Kamala Harris. Olhando agora para a Europa, com um desvio para leste, Vladimir Putin ameaçou reiniciar a produção de armas nucleares de alcance intermédio se os Estados Unidos confirmarem a sua intenção de instalar mísseis na Alemanha
ou noutro ponto da Europa. Não nos vamos deixar intimidar por tais declarações. Disse por seu lado o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Sebastian Fischer, em conferência de imprensa em Berlim. Teresa, olhando para esta troca de palavras, parece que estamos a recuar um bocadinho para os tempos da Guerra Fria. Exatamente. Isto faz-nos lembrar imediatamente a crise dos mísseis de médio alcance em 1982-83. Curiosamente, só uma pequena parte, o partido que na Alemanha encheu as ruas contra a instalação de mísseis americanos Cruise Missile e mísseis Pershing II, como aconteceu na altura, que foram instalados naturalmente. O mesmo partido é hoje um membro da coligação do governo em Berlim, e é o partido que mais defende a instalação dos mísseis americanos e que é mais taxativo na necessidade de apoiar incondicionalmente a Ucrânia. Estou a falar naturalmente do Partido dos Verdes, que na altura foi o grande opositor na rua, com manifestações gigantescas. O que é que aconteceu nessa altura? A União Soviética, desde 1976, começou a instalar na Alemanha de Leste e nos países do Pacto de Varsóvia, mais junto da fronteira da Guerra Fria, mísseis médio alcance SS-20. Essa instalação desequilibrou o equilíbrio que nós chamávamos na altura o equilíbrio do terror entre os dois lados, entre o mundo livre e o mundo soviético em território europeu. Os Estados Unidos e a NATO, os Estados Unidos tiveram necessidade de repor esse equilíbrio e queriam instalar na Alemanha, como instalaram de resto, os mísseis Cruise e Pershing II para repor esse equilíbrio de mísseis entre os dois lados que se opunham em território europeu. Os mísseis, curiosamente, foram retirados, os mísseis americanos e os mísseis soviéticos foram retirados em 1987, depois de um acordo entre Reagan e Gorbachev, porque entretanto Gorbachev chegou ao poder na União Soviética e tudo começou a mudar. Na altura, na crise de 82-83, a crise dos mísseis na Alemanha ainda custou a liderança do governo a Helmut Schmidt, chanceler social-democrata. Depois foi já o chanceler Kohl que geriu a crise com os americanos. E foi nessa altura que ficou a célebre frase do presidente Mitterrand, que apoiou completamente o governo alemão e a instalação dos mísseis em território alemão. A célebre frase de Mitterrand: os mísseis estão ao leste, os pacifistas estão ao ocidente. Agora, a questão volta a colocar-se, e é curioso que no Bundestag já se começaram a levantar vozes do SPD, não dos Verdes ou da CDU ou dos liberais, sobre o eterno medo da escalada. Cada vez que Putin ameaça com qualquer coisa que extravase o território da Ucrânia, o SPD
SPD e parte da opinião pública alemã abanam um pouco. Já há deputados do SPD a dizer que isto pode ser visto como uma provocação, pode provocar uma escaldada, exatamente a mesma reação adaptada ao mundo de hoje, que é completamente diferente, que teve o SPD nessa altura, em 1982, que também se dividiu profundamente em relação aos mísseis norte-americanos. Carlos, mas recuando aqui ao início, que mísseis são estes que os Estados Unidos pretendem colocar na Alemanha e qual é que é o objetivo desta estratégia norte-americana, de facto? Norte-americana e alemã. E alemã, sim. Isto é um acordo bilateral entre os Estados Unidos e a Alemanha, entre Biden e Scholz, que culmina a sua aliança estratégica desde a invasão russa da Ucrânia e que é a resposta mais forte dos Estados Unidos e da Alemanha à invasão russa da Ucrânia até à data, uma vez que não é apenas uma resposta no sentido de apoiar a Ucrânia na sua resistência à invasão russa, é uma resposta que tem a ver com o equilíbrio central, o equilíbrio estratégico nuclear entre os aliados ocidentais e a Rússia na Europa. Esta é a resposta mais forte que os Estados Unidos e a Alemanha deram contra a Rússia desde fevereiro de 2022. É verdade que a imprensa internacional estava preocupada com a performance do presidente Biden, cada um tem as suas prioridades, mas o presidente Putin, na sua declaração, quis nos lembrar que isto era talvez um pouco mais importante do que as capacidades cognitivas do presidente Biden. E por uma vez tem razão. A questão que se põe, do ponto de vista da balança estratégica nuclear, é que os mísseis de alcance intermédio que os russos continuam a produzir e que agora ameaçam voltar a instalar apontados para a Europa podem atingir alvos europeus, mas não atingem alvos nos Estados Unidos. E nesse sentido são armas estratégicas do ponto de vista da Alemanha, mas são armas táticas do ponto de vista dos Estados Unidos. Enquanto que os mísseis norte-americanos que vão ser instalados na Alemanha são armas estratégicas porque atingem Moscovo. a Rússia e atingem Moscovo. O porta-voz do presidente Putin, que está um pouco destreinado, disse que os mísseis demoravam 10 minutos a atingir o Kremlin. É mentira, demoram 7 minutos entre o seu lançamento e a sua chegada ao Kremlin, se alguma vez forem acionados. Essa era a questão em 1982 e vai voltar a ser a questão em 2026, e este é o maior incentivo, até à data, é o maior incentivo para que a Rússia pense duas vezes naquilo que está a fazer na Ucrânia. Senão, a partir da próxima eleição alemã, vamos ter outra vez a questão dos euromísseis em cima da mesa. E para acabar no tempo que falta, mudando agora aqui para os Estados Unidos mesmo e para a campanha, mesmo ainda antes da oficialização de Kamala Harris como candidata democrata, toda a entourage republicana já a identifica como grande alvo. Pegando aqui em dois pontos muito claros e óbvios durante esta semana, nós tivemos o candidato a vice-presidente J.D. Vance a apelidar Harris de Cat Lady, criticando-a por não ter filhos, e nesta madrugada foi o próprio Donald Trump a questionar a identidade racial da democrata. Teresa, os republicanos começaram a sentir que isto, afinal, pode não ser uma eleição ganha como se sentiriam há umas semanas? Os republicanos que fizeram
uma encenação na Convenção Nacional Republicana para entronar Donald Trump e o seu vice D.J. Vance, tinham um alvo que era Biden. De repente ficaram sem alvo. Tem alguma dificuldade em adaptar-se a uma rival que os desafia todos os dias, que entrou na campanha com uma dinâmica, com um dinamismo e uma força verdadeiramente inesperados para toda a gente e muito mais para Trump e para os republicanos, e todas as sondagens que estão a ser feitas neste momento nos Estados Unidos apontam para que a vantagem de Trump se evaporou no instante. As sondagens a nível nacional são muito mais iguais, algumas delas com vantagem já para Kamala Harris, e mesmo nos swing states, naqueles que interessam, a campanha de Kamala está a recuperar com uma grande energia. Vamos lá ver se essa energia se mantém até às eleições de 5 de novembro, mas eu queria só chamar a atenção que não são favas contadas, nem deve haver um excesso de entusiasmo, que se compreende naturalmente. Toda a gente voltou a ter esperança de que o mundo e a Europa não estejam condenados a uma segunda presidência de Trump. É legítima essa esperança, mas se formos analisar em pormenor os estratos principais do eleitorado norte-americano, verificamos que Kamala tem uma grande vantagem nas mulheres, que está a crescer, e que D.J. Vance ajudou imenso a consolidar essa vantagem quando resolveu tentar disparar contra ela essa frase disparatada das Cat Ladies. Até uma congressista republicana já lhe respondeu, identificando-se com a ideia de Cat Lady, não é verdade? Portanto, ele aí disparou muito mal e revelou uma ignorância muito grande. Claro que Kamala, como Obama, tem vantagem no eleitorado jovem, que não vota muito, é preciso que se diga. Tem vantagem no eleitorado afro-americano, em parte, não tanto no hispânico, mas a grande massa de homens brancos, sobretudo sem educação superior, que são votantes e que representam uma parte muito significativa daqueles americanos que se dispõem a ir às urnas, não se revê em Kamala Harris, por razões que todos nós compreendemos. É mulher e é negra. E naturalmente os jogos, como se costuma dizer, ainda não estão feitos, embora haja uma real possibilidade hoje, creio eu, dos democratas vencerem esta eleição, como não havia há muito tempo a esta parte. Há uma grande energia, há um grande entusiasmo, mas não podemos confundir o entusiasmo que se verifica nas grandes cidades, na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, e aquela massa de estados do Midwest e do Middle East, onde muitas vezes as eleições se resolvem e normalmente a favor de uma visão mais conservadora e mais estática do eleitorado norte-americano. Carlos, isto era de facto e mesmo para acabar, era de facto algo que há 15 dias os republicanos, tal como estava a dizer a Teresa, na convenção em Milwaukee não esperavam. Eles tinham um alvo muito óbvio, que era o facto de Joe Biden ser o candidato mais velho, e de um momento para o outro Donald Trump
é ele o candidato mais velho e tem aqui uma pessoa com uma energia brutal para as próximas semanas. Com um contraste enorme. Sim. O presidente Trump e o vice-presidente Vance, putativos, cometeram um erro de estratégia e deram uma grande ajuda à vice-presidente putativa, futura presidente Kamala Harris, porque estão a aplicar a Kamala Harris a mesma estratégia que fizeram contra Hillary Clinton. Hillary Clinton tinha o estatuto político e social que lhe permitia aguentar uma campanha brutal e feroz contra ela. Era um personagem de poder, era uma senhora arrogante e detestada em geral pelos americanos. Aliás, ela considerava os eleitores do presidente Trump uns miseráveis, os deplorables, fazia todas as asneiras. Agora é a vez de Trump fazer asneiras, porque a estratégia que funcionou contra Hillary Clinton não funciona contra Kamala Harris, de resto pelas razões que o próprio candidato Trump mencionou ontem. Ele ontem disse que não sabia se a senhora era indiana ou negra, mas justamente por ser mais indiana, aliás, neste caso, do que propriamente negra, para quem gosta de fazer a balança dessas coisas, justamente por ser isso, ela não é um personagem de poder arrogante como era Hillary Clinton. Portanto, está a correr mal. Suponho que no campo de Kamala Harris há boas razões para estar satisfeito com este arranque que, como diz a Teresa, é apenas um novo arranque de uma campanha que já dura há vários meses e anos, não é? E em que está tudo em aberto para um lado ou para o outro. Só uma coisa que eu não disse, ela é filha de um jamaicano e de uma indiana, ambos imigrantes nos Estados Unidos. O jamaicano é negro, a mãe é indiana, portanto ela sempre... Ela é norte-americana. Ela é norte-americana, nasceu nos Estados Unidos e viveu nos Estados Unidos e, portanto, a observação de Trump, que aliás suscitou gargalhadas na audiência à sua prestação junto da Associação Nacional dos Jornalistas Negros Norte-Americanos, a prestação de Trump foi nesta matéria bastante lamentável mais uma vez. Foi igual a si própria. Eu queria agradecer ao Carlos e à Teresa por mais este episódio. Nós temos de terminar por aqui. Agradecer a quem nos ouviu. Nós regressamos na próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.